Ernst. Vozes que cantam, histórias que ensinam, do tambor à palavra, da memória à educação. Afroeducação é saber, é resistência, onde a história ganha voz e a memória ganha ritmo. Afroeduca pode, cá está a aprender, é resistir. Saudações, aqui do Afroeduca Sounds e do Afroeduca Podcast. Bem-vindos, este é o nosso espaço para transformar histórias, né? E a rica resistência afro-brasileira em conhecimento vivo, pulsante. Hoje a gente vai fundo na história de uma figura-chave da luta pela liberdade no Brasil imperial, Manuel Congo. Exato. E para nossa conversa, a gente tem aqui uns fragmentos biográficos, sabe? Históricos sobre a vida dele. Temos também a letra da canção O Tambor de Liberdade, que foi inspirada nessa luta. Ah, sim. E umas notas didáticas ótimas que acompanham a música, que são ferramentas pedagógicas lá da afroeduca.com. Legal. Nossa missão aqui é entender quem foi Manuel Congo, o contexto todo da revolta dele e o legado, né? O que ficou. Cada análise nossa, ela bebe nas canções do nosso canal Afroeduca Sounds. Sempre. Trazendo reflexão, contexto histórico e até uns caminhos pedagógicos. Porque aprender com música é lembrar com o coração, né? Vamos nessa. Então, quem foi Manuel Congo? O que as fontes dizem? Descrevem ele como um líder quilombola, nascido lá pelo fim do século XVIII, no Rio. Isso, na província do Rio de Janeiro, escravizado desde pequeno. Trabalhou pesado nas lavouras de café, ali em Vassouras, né? Bem no centro da economia cafeeira. E, claro, de muita exploração escravista no Vale do Paraíba. Exatamente. E os relatos que a gente tem, eles destacam a inteligência dele, o carisma, lá na fazenda de Campo Grande. Faz sentido. E esse contexto é crucial, né? Início do século XIX, essa expansão do café, assim, brutal. Totalmente sustentada pelo trabalho forçado. Ele não era conformado de jeito nenhum. As fontes biográficas que a gente tem, elas indicam que ele se inspirou muito em tradições africanas, sabe? Entendo. E também na própria existência de outros quilombos. Foi daí que ele articulou essa grande revolta em 1838. E o plano, cara, era muito audacioso. Não era só fugir, né? Não. A ideia era liderar, uns 300 homens e mulheres para criar um quilombo mesmo, autossuficiente. Lá nas serras de Cantagalo, que era um lugar de difícil acesso. Isso mostra, nossa, uma organização incrível. As fontes falam de redes de apoio. Falam sim, e isso é fascinante. Essa capacidade de organizar, essa visão estratégica dele, isso desconstrói totalmente aquela imagem de passividade que, infelizmente, muitas vezes a gente vê associada aos escravizados. Com certeza. Os fragmentos que a gente analisou sugerem que esse carisma dele não era só, digamos, charme. Era uma ferramenta para construir confiança, para criar redes de comunicação entre fazendas diferentes. Tinha um planejamento cuidadoso ali. Uhum. Só que essa articulação toda, ela foi denunciada antes de acontecer de fato. Ah, uma denúncia. E isso levou à captura dele, imagino. E o fim foi rápido e duro. Foi. Tropas imperiais agiram muito rápido. Manuel Congo e vários companheiros foram pegos. O julgamento foi sumário, sabe? E veio a condenação. E a execução foi pública. Em Vassouras, ainda em 1838. Aquela tática de demonstração de força, né? Para intimidar mesmo qualquer outra tentativa. Brutal, mas comum na época. Muito comum. Mas a execução, como a gente vê acontecer muito com líderes populares, não apagou a memória dele. Pelo contrário, né? Não mesmo. A canção Tambor de Liberdade pega isso muito bem. Ela o chama de guerreiro da luz. Alguém que semeou liberdade no chão da escravidão. E isso não é só poesia, né? Não é só a figura de linguagem. E o que as notas didáticas falam sobre essas partes da música? Elas ajudam a gente a entender melhor essa interpretação. Ajudam muito. As notas sugerem, por exemplo, focar em como a música usa o tambor e oração.
Isso conecta a luta dele diretamente à espiritualidade, à cultura afro-brasileira, que eram elementos centrais da resistência. Entendi. E a frase semeou liberdade. As notas apontam isso como chave para a gente entender que esses atos de resistência, mesmo quando são sufocados, eles plantam ideias, sabe? Plantam sementes, inspiram a continuidade. Não é só poesia, é uma análise do impacto ao longo prazo. Que interessante essa conexão. A canção também fala da traição pela sombra e do legado que dura, mas seu grito ecoou em cada geração. Exato. E as notas didáticas, elas propõem usar isso para discutir a complexidade das relações na escravidão, né? Mas principalmente para falar da ancestralidade como força, o fogo da raiz, como diz a letra. Elas até sugerem conectar a luta do Manuel Congo com a resistência dos quilombos hoje em dia. Perfeito. E se a gente amarra tudo isso, a história do Manuel Congo, mesmo com a denúncia, com a execução, ela mostra as rachaduras do sistema escravista e mostra essa busca incessante por dignidade. Ele vira um herói popular, né? Um símbolo da coragem negra contra a opressão. Sim. Tentar fundar um quilombo autônomo ali, bem no coração do poder do café. Nossa, foi um ato de desafio com um significado histórico e simbólico enorme. Então o que a gente leva disso tudo? A trajetória do Manuel Congo é marcada pela tragédia. Sim, mas é, acima de tudo, um testemunho muito forte de organização, de resistência. E dessa busca que não para, pela liberdade. A chama dele, como a música diz, realmente não morreu. De fato. E isso deixa uma questão importante para a gente pensar, né? Como essa memória de resistência, que está ali na figura do Manuel Congo e que ecoa na música, como ela continua a ressoar e a inspirar hoje. A luta pela liberdade, pela dignidade, ela ganha novas formas, claro. Mas a essência continua a mesma. O que será que o tambor de Manuel Congo, essa metáfora do chamado, da resistência, o que ele diz pra gente hoje, no presente? Uma reflexão e tanto pra gente levar. Olha, agradecemos demais a companhia de todos nesta exploração. E convidamos todo mundo a se inscrever no canal Afroeducações, lá no YouTube, curtir os nossos conteúdos, explorar mais músicas, mais análises como esta e, claro, ouvir nossos podcasts no Afroeduca Podcast. Isso aí. Novas histórias, novas canções, novas reflexões estão sempre vindo. Até a próxima. Afroeduca Podcast. Vozes que cantam, histórias que ensinam. Do tambor à palavra, da memória à educação. Afroeduca é som, é saber.